Amados e queridos irmãos, amigos, aqui que vos fala é o vosso irmão Lucivaldo Oliveira. Amados, eu quero nesse momento cumprimentá-los a todos, na paz do Senhor Jesus. Que esta paz permaneça, habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Salmo 122, verso 1 está escrito: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meus queridos e amados irmãos, amigos e a todos que nos assistem, de alguns tempos para cá, ou de alguns anos para cá, nós temos observado o desânimo, a falta de compromisso de muitos cristãos com a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns anos, ou em outros tempos, nós presenciamos, quando nos reuníamos na casa do Senhor, a gente presenciava a alegria, o desejo, a satisfação, o compromisso que a gente tinha com a casa do Senhor. Mas hoje, como já lhe disse, muitos estão desanimados. Outros se desviaram, se afastaram, apostataram da fé. Outros perderam a alegria, o desejo de servir a Deus. E isso nos tem causado uma preocupação, louvado seja o nome do Senhor, porque, meus amados e queridos irmãos, o versículo em que lemos nesta oportunidade, o salmista, ele revela que ele se sentia feliz quando recebia um convite para ir à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Bem verdade que nos últimos anos nós temos presenciado muitas coisas acontecer em nosso meio. E isso tem atingido muitas pessoas domésticas na fé. Muitas pessoas que são fracas espiritualmente, e isso tem trazido um desânimo, o desejo de as pessoas estar na presença de Deus ou na casa de Deus, porque, louvado seja o nome do Senhor,
os últimos relatos que têm acontecido no meio do cristianismo têm deixado muitas pessoas desanimado, decepcionado com o fato que tem acontecido nos últimos tempos. Mas isso não é motivo para nos fazer desanimar. Isso não é motivo para nos fazer parar. Todos nós que servimos a Deus, todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida ao Senhor com um objetivo e com um propósito de alcançarmos a salvação. Por isso que o próprio Salmo 121, ele nos alerta, ele nos orienta, ele nos inspira a olharmos para o Senhor. Porque se nós formos olhar para o que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas horas, o momento em que a igreja está atravessando, a gente se decepciona, a gente se escandaliza por algumas coisas, por alguns fatos que têm acontecido no meio do cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Como estava lhe dizendo, muitos cristãos, muitos irmãos perderam o desejo de estar na casa do Senhor. Outros até vão à casa de Deus, mas que não tem mais aquele compromisso de servir a Deus com sinceridade, com fidelidade. Outros vão simplesmente porque não tem outro lugar para ir. Louvado seja o nome do Senhor, mas que perderam o compromisso com a casa de Deus e também com o Senhor Jesus Cristo. O salmista, aqui neste versículo, ele descreve, ele nos deixa bem claro que ele se sentia alegre quando recebia ou quando alguém dizia: vamos à casa do Senhor. Coisas que nos últimos tempos, amados, nós percebemos, a gente convida 2 ou 3 vezes alguém para ir à casa de Deus e só prometem que vão, quando na verdade eles não têm desejo, não têm a satisfação que tinha aqui o salmista em dizer: hoje eu vou à casa de Deus. Por isso que às vezes as coisas em nosso meio não funcionam da forma que é para acontecer. As liturgias dos nossos cultos mudaram. Não tem a mesma dinâmica que tinha nos anos passados ou em outros tempos. Louvado seja o nome do Senhor. A liturgia dos nossos cultos não são mais a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não está conseguindo mais manter um padrão de ordem na casa de Deus. Por quê? Por causa de compromisso de muitas pessoas. Todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, na presença de Deus, ou para cultuarmos a Deus, para oferecer, porque nós não devemos ir à casa de Deus somente com o propósito de buscar,
você vai buscar, mas também você vai fazer uma entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai entregar o seu culto, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, possamos fazer isso com alegria, com satisfação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele se agrada quando nós fazemos algo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, com o coração aberto, com alegria. Louvado seja Deus. A gente percebe o fluir do Espírito Santo no meio do povo de Deus, os milagres acontecer no meio do povo de Deus. Por que que isso não mais acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso desejo de estarmos na presença de Deus, de estar na casa de Deus, não é mais o mesmo, queridos. A gente não tem hoje o mesmo desejo de antigamente. Muitos se distraem com coisas dentro da igreja, alguma coisa chama-lhe atenção e tenta distrair o seu culto, a sua adoração a Deus. Muitas vezes nós vamos à casa do Senhor de uma forma, louvado seja Deus, e às vezes saímos ainda mais com a situação mais difícil, louvado seja Deus, porque a distração dentro da casa de Deus está acontecendo a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje os milagres não mais acontecem como antigamente. Jesus tem culpa nisso? Não, senhores. Quem tem culpa nisso somos nós. Porque não entregamos o nosso culto, a nossa adoração a Deus com perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. A todo momento nós somos distraídos por coisas, louvado seja o nome do Senhor, que não nos leva uma espiritualidade equilibrada na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o relato do salmista. Olha o que o salmista nos informa. Olha o que ele nos diz com relação à casa de Deus. Você nunca deve oferecer um culto a Deus, um sacrifício a Deus, louvado seja o nome do Senhor, contra a sua vontade. Tudo que você deve fazer a Deus, ou oferecer a Deus, você deve oferecer com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve oferecer a Deus com alegria. Ah, irmão, mas a gente passa tantas dificuldades no dia a dia, mas isso não deve tirar a alegria de você servir a Deus, de você estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos, amados, nos últimos dias é ter mais compromisso com a casa do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos congregar todos os dias na casa de Deus. Hoje nós temos culto 2 ou 3 vezes por semana. E perceba-se bem, 1h30 de culto. E as pessoas às vezes se distraem com coisas que não levam a nada, uma espiritualidade, e desistem e deixam de ir à casa de Deus, aonde é o mais importante, é o lugar mais importante aonde devemos estar. Somos distraídos por pequenas coisas. A gente deixa de buscarmos comunhão com Deus,
intimidade com Deus, somos distraídos pelas coisas do mundo secular. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na verdade, nós devemos buscar intimidade com Deus, estar na casa de Deus, estar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, ele descreve aqui de uma forma categórica, aonde ele diz: eu alegrei-me, eu estou alegre porque alguém me convidou à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, alegrei-me, estou feliz, estou jubilando de alegria. Quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Isso aqui quem fala é o próprio salmista. Ele se sentiu alegre, confortável, quando alguém lhe lançou o convite: vamos à casa do Senhor. Eu lhe faço uma pergunta nesta oportunidade e você pode responder nos comentários. Você tem sentido essa alegria? Você tem sentido esse prazer? Louvado seja o nome do Senhor, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, de estar entregando o seu culto a Deus. Você tem sentido esta alegria do teu coração? Louvado seja o nome do Senhor, porque, amados, é como lhe disse no início desta mensagem: olhe para Jesus, não olhe para problema de igreja. Problema toda igreja tem, você não vai achar uma igreja perfeita. Não, senhores. Toda igreja tem problemas, porque elas são formadas, constituídas de seres humanos. E cada um de nós temos uma personalidade, temos uma postura diferente, uma conduta diferente. Por isso não existe igreja perfeita. Perfeito é o dono da igreja, Jesus Cristo. Por isso que nós devemos olhar para Ele, devemos nos espelhar nele, porque Ele, louvado seja o nome do Senhor, é perfeito, é fiel e verdadeiro. Então perceba-se aqui que há um conselho da palavra de Deus para todos nós. Alegrei-me quando me disseram: você não precisa ir à casa de Deus forçado. Você não precisa ir à casa de Deus à força, não, senhores. Você precisa ir de livre e espontânea vontade. Alegre, satisfeito em servir a Deus. Então o versículo deixa claro para todos nós. E o salmista aqui, ele deixa relatado quando ele diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista aqui se sentia feliz quando recebia este convite. Então eu quero, amados, deixar esta palavra, esta meditação para o seu coração, para a sua vida. Que você tenha felicidade em servir a Deus. Não existe prazer melhor de estarmos na casa de Deus. O nosso prazer, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa satisfação é estar nos átrios do Senhor, servindo a Deus de todo o nosso coração. Então, amados, eu quero deixar esta breve mensagem para você, para a sua casa e para toda a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente.